Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem? Bom, vamos começar nossa primeira aula para Química do primeiro ano do ensino médio, né? Começando pelas leis ponderais. O que são as leis ponderais? As leis ponderais são duas, né? Elas são aquelas leis que inauguram a química moderna, né? A química como nós conhecemos hoje. A primeira lei é a lei de Lavoisier, foi formulada por Lavoisier, né? Ou também conhecida como lei de conservação da massa, que diz que. Por que ela tem esse nome? Bom, antes, eles perceberam duas coisas, né? Dois experimentos que eram bem interessantes que eles faziam antes. O primeiro deles era se eles tinham um pedaço de madeira, um pedaço de madeira qualquer, e queimasse as madeira, eles percebiam que a massa inicial, né, a massa da madeira, era maior que a massa final, a massa das cinzas dessa madeira, quem foi queimada. E, bom, se tinha. Era meio estranho isso, parecia que dava a impressão de que matéria pode ser destruída, né? Se a massa antes é maior que a massa final, a conclusão que se tinha era que matéria pode ser destruída. Ou também, um segundo caso, bem interessante também, que era quando eles tinham um pedaço de ferro, barra de ferro, de uma certa massa, vou botar com uma massa inicial, e depois de queimar, sei lá, essa barra de ferro, a massa do que sobrou, né, da barra de ferro queimada era maior, vamos chamar de massa final, né? Era maior que a massa inicial. E bom, com esses dois experimentos, né, se tem, podemos chegar à seguinte conclusão, né? Ter a falsa conclusão de que matéria pode ser criada ou destruída, assim, dependendo de como ela for tratada, sabe? Você queima uma barra de ferro, a massa aumenta. Você criou matéria. Você queima um pedaço de madeira, a massa diminui. Então você destruiu madeira. Tipo, o que significa isso? Bom, indo para a primeira lei, né? A primeira lei ponderal, a lei de Lavoisier, ou a lei de conservação da massa, ele percebeu o quê? Fazendo esses experimentos em recipientes fechados, ele descobriu coisas diferentes, né? Com balanças mais precisas, com recipiente fechado, chegou a duas conclusões, a conclusão bem interessante. Refazendo o primeiro experimento da madeira, só que agora num recipiente fechado, ele viu, bom, ele tinha uma certa massa, media a massa do recipiente mais a massa da madeira, né? Queimava a madeira lá dentro, deixando sempre o recipiente fechado, media a massa das cinzas, né? Que ficou lá no recipiente fechado, e descobriu que, fechando o recipiente, a massa final e a massa inicial eram iguais. Você não tinha uma perda da massa da fazer madeira, no caso. Assim como, refazendo o experimento da base de ferro, aconteceu a mesma coisa. Se ele tivesse uma barra de ferro em um recipiente fechado, ele tinha uma certa massa inicial. Após queimar essa barra de ferro, sem abrir o recipiente, né, ele descobriu que a massa, que a gente vai chamar de massa final aqui, né, a massa do recipiente mais a barra de ferro que foi queimada, que estava lá dentro, né, sem abrir o recipiente, era igual à massa final. Então, o que ele percebeu? Que aquelas aparentes criação ou destruição de matéria acontecia porque aqueles experimentos antes eram feitos em recipientes abertos, em sistemas abertos. Quando você tem sistemas fechados, ele percebe que a massa inicial é sempre igual à massa final. Em qualquer isso não apenas para queimas, né, mas para qualquer transformação da matéria. Nós vamos chamar de aqui por transformação química. Em qualquer transformação química, qualquer transformação matéria, as massas iniciais e finais, né, massa que você tinha antes, da massa que tinha depois, tem que ser igual, sempre. Que vem a frase que é atribuída a ele, que é muito característica que resume bem essa lei, né, a lei da conservação da massa, né, que é na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. No primeiro caso da madeira, bom, a madeira, o que se tinha lá na madeira se transformava em gases e nas cinzas da madeira. Assim como na barra de ferro, o que você tinha do ferro, tipo, mais os gases que estavam junto naquele recipiente se juntavam na barra de ferro queimada. Tudo bem? Você não tinha criação de matéria. Você tinha apenas uma transformação
da matéria que estava presente naquela transformação. Tudo bem? Bom, vamos então agora para a nossa segunda lei ponderal, que é a chamada Lei de Proust, foi formada por Proust, né? Ou também conhecida como Lei das Proporções Definidas. O que essa lei diz? Bom, vamos pegar aqui um exemplo, né? Que, bom, Proust fez vários exemplos, vários experimentos, né? Até chegar nessa lei, né? Vamos exemplificar essa lei com um exemplo aqui, que é da transformação com a formação do gás carbônico, né? Que nós representamos aqui quimicamente por CO2. Bom, não se preocupe com nomenclatura, a gente vai ver a nomenclatura com mais calma depois, mais à frente, né? Mas vocês precisam saber que esse doisinho aqui, sobrescrito no gás carbônico, significa que nós temos dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono. Nós vamos ver isso com mais calma mais para frente nesse vídeo, tudo bem? Então vamos lá. O que ele percebeu? Bom, fazendo sei lá, esse exemplo aqui, né? Que é o primeiro caso. Imagina que nós temos 3 gramas de carbono e mais 2 gramas de gás oxigênio e queimamos e fazemos essa reação, né? Nós queimamos carbono em presença de gás oxigênio. O que chegava era que, bom, se formava o gás carbônico, né? 11 gramas de gás carbônico. A gente pode ver aqui já, relembrando a primeira lei ponderal, né? A lei de Lavoisier, que, bom, se nós temos 3 gramas de carbono mais 8 gramas de oxigênio, 3 mais 8 dá 11. Bom, 11 gramas foi o que foi formado de gás carbônico aqui. Tudo bem? Então tá. Isso aqui é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo da mesma reação química, mas agora vamos pegar. Se a gente dobrar o gás de carbono, pegar aqui 6 gramas de carbono, com agora mais 16 gramas de gás oxigênio, vai ser formado 22 gramas de gás carbônico. Tá, mas o que aconteceu aqui? Vamos lá ver. Bom, o que aconteceu? Eu dobrei a quantidade de carbono, eu dobrei a quantidade de oxigênio, e o que aconteceu? A reação teve a quantidade dobrada formada de gás carbônico. Então, bom, como eu dobrei a quantidade de carbono e a quantidade de oxigênio que foram usadas nessa transformação, o que se formou, o gás carbônico que foi formado, foi o dobro do que se formou no primeiro caso. Então, bom, o que a lei das proporções definidas fala? Que, bom, para uma dada reação química, uma dada transformação química, né? Transformação e reação química vão ser sinônimos aqui no nosso estudo, tudo bem? Então, bom, no primeiro caso, nós tínhamos a proporção de 3 para o carbono, para 8 para o oxigênio, para 11 do gás carbônico. Tudo bem? No segundo caso, nós tivemos o quê? Nós tivemos 6 para o carbono, em relação a 16 do oxigênio, e 22 do gás carbônico. Vocês viram que a proporção aqui, no segundo caso, apenas é o dobro da primeira, né? 6 é o dobro de 3, 16 é o dobro de 8, 22 é o dobro de 11. Então, bom, em uma reação, em uma transformação química que nós fizemos envolvendo o carbono mais oxigênio para formar gás carbônico, sempre vai ter essa proporção de 3 para 8 para 11. Isso não importa, tipo, se eu posso quintuplicar a quantidade de carbono, se eu quintuplicar a quantidade de oxigênio, a quantidade de gás carbônico também vai ser quintuplicada. E assim por diante. Tudo bem? Então, isso que a lei das proporções definidas de Proust dizem. Ela diz que em uma transformação química, as proporções das substâncias, né, dos materiais que estão envolvidos nessa reação, ela sempre serve uma proporção definida. Tudo bem? Então, isso aqui é a lei de Proust. Bom, como nós falamos sobre as leis ponderais, agora podemos falar sobre o modelo atômico de Dalton. Dalton ele propôs esse modelo atômico dele para explicar as duas leis ponderais, né, a lei de Lavoisier e a lei de Proust. O que Dalton falava? Qual era a hipótese de Dalton para explicar as leis de Proust? Né? Ele propunha que toda a matéria era formada por partículas indivisíveis que eram esféricas e maciças. Então,
toda a matéria, toda a matéria conhecida era formada por partículas indivisíveis, esféricas e maciças que Dalton chamava de átomos. Tudo bem? E bom, uma coisa importante também é que o modelo atômico de Dalton previa sobre diferentes elementos. O que seriam elementos? Elementos eram tipos de átomos que compartilhavam propriedades físicas e químicas entre átomos de mesmo elemento. Por exemplo, se tem dois átomos de hidrogênio, os dois vão ter o mesmo tamanho, mesma massa e vão se comportar quimicamente iguais. Assim como átomos de oxigênio e assim por diante. Por exemplo, nós podemos pegar aqui um elemento de hidrogênio, apertar o hidrogênio com uma bolinha branca. Não se prenda nas cores, sabe? Que é muito comum se prender com cor, mas os elementos aqui que eu vou colocar aqui não estão em escala e nem em tamanho, em escala de escala real de tamanho, e as cores não são bem assim, sabe? Tudo bem? Mas bom, vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, um outro elemento muito comum, o carbono. Vai ser muito importante nas aulas de química do terceiro ano, de química orgânica, né? O carbono, o oxigênio, tá com um vermelho aqui, e o cálcio. Bom, é importante também de ver que eu estou representando os átomos, né? Tanto por bolinhas como por letras maiúsculas. No caso do cálcio, né? Estou vendo que muitos elementos são assim. Letras maiúsculas e depois por letras minúsculas. Geralmente, elementos são representados por letras maiúsculas, dessa forma aqui, né? Como hidrogênio, carbono, oxigênio. E alguns elementos eles são formados por duas letras, mas sempre a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula. Tudo bem? Então, bom, isso que também foi muito importante, né? A ideia de elementos que, bom, novamente, elementos são átomos, mesmo elementos, são aquelas que definem as propriedades físicas e químicas de átomos que são do mesmo elemento. Então, por exemplo, átomo de hidrogênio, eles têm a mesma massa, o mesmo tamanho, se comportam quimicamente igual. Tudo bem? Assim como o átomo de carbono, átomos de oxigênio, de cálcio e os demais elementos que nós temos na tabela periódica. Nós vamos ver um pouco mais da tabela periódica mais para frente. Tudo bem? Então, bom. E o que é mais legal da hipótese de Dalton, né, do modelo atômico de Dalton? É que ele explica as leis ponderais. Ele explica a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Como? Bom, vamos ver cada uma delas, né? No caso da lei de Lavoisier, bom, vamos imaginar que, por um exemplo arbitrário, cada átomo de carbono tenha 3 gramas. Não é isso, mas só para esse exemplo, tudo bem? E que, bom, cada átomo de oxigênio tem 4 gramas, esse átomo de oxigênio tem 4 gramas, esse átomo de oxigênio tem 4 gramas, então o O2, né, o gás oxigênio, como um todo, teria 8 gramas. O que acontece? Por que o gás carbônico, a soma vai dar 11 gramas, né, a massa do gás carbônico? Porque o gás carbônico ele tem um átomo de carbono, que tem, no caso aqui, 3 gramas, e dois átomos de oxigênio, que cada um tem 4 gramas. Então, bom, 4 mais 3, 7, mais 3, 11. Tudo bem? Como a transformação química é apenas um rearranjo de átomos, se não tem uma criação nem destruição de átomos, a massa vai se conservar em qualquer transformação química. Tudo bem? Assim como, bom, para a lei de Proust, o que acontece? Vamos pegar o primeiro caso, né, que é o caso que a gente viu ali em cima, né? Bom, opa, desculpa. Novamente, né, pensando que para esse exemplo, que o carbono tem, o átomo de carbono tem 3 gramas e cada átomo de oxigênio tem 4 gramas. Então, bom, no primeiro caso, como o gás carbônico, nessa transformação aqui, né, de carbono mais gás do oxigênio, formando gás carbônico, dá 11 gramas, bom, se eu dobrar a quantidade de carbono, a massa de carbono, eu estou fazendo, estou dobrando o número de átomos. Então, bom, antes eu tinha um átomo de carbono, aqui tenho dois. Aqui antes eu tinha dois átomos de oxigênio, aqui tenho quatro. Então, bom, nessa transformação química aqui, que eu dobrei a quantidade de carbono de oxigênio, a quantidade de gás carbônico vai ser dobrada porque dobrou o número de átomos. Então, bom, como eu tinha 6 átomos
Antes da transformação, eu tenho que ter 6 átomos depois da transformação. Tudo bem? Então, isso que é o mais legal. As leis, o modelo atômico de Dalton, ele explica as leis ponderais, tanto a lei de Proust como a lei de Lavoisier. Tudo bem? Bom, espero que você tenha aproveitado essa aula. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.